No ano de 1961, 5 jovens cineastas de classe média realizavam o filme 5 vezes Favela. O longa, que busca retratar a realidade dos morros cariocas, acabou se tornando um marco do cinema moderno brasileiro. E aí, esse Marco? Tem geleia? Tô zerado, irmão. Sem luz. Quase 50 anos depois, chega por aqui 5 vezes Favela, agora por nós mesmos. Desta vez, a empreitada reúne jovens cineastas que são moradores de favelas do Rio de Janeiro. Eles foram capacitados a partir de oficinas de audiovisual ministradas por grandes nomes do cinema brasileiro. A ansiedade a gente tinha, claro, mas acho que a gente tinha outra coisa na frente, que era a animação e a vontade de fazer. As histórias contadas no longa tratam do convívio social em cada comunidade abordada. A ideia é propiciar um olhar sem segundas percepções de quem vive esta realidade. Recentemente, outro longa, este passado na periferia de São Paulo, arrastou 3 prêmios do Festival de Gramado e está sendo aclamado pela crítica internacional. Brother, do cineasta Jefferson D, conta a história de 3 amigos criados no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Com Brother, o diretor conclui um projeto que nasceu há 13 anos para que se trate com naturalidade a cultura negra brasileira no cinema. Em Fortaleza, com menor visibilidade e bem menos dinheiro, uma organização não governamental se vira como pode para fazer algo semelhante. A Fábrica de Imagens capacita jovens para o trabalho e geração de renda na área do audiovisual, sem perder de vista as discussões sobre gênero, juventude e diversidade sexual. A questão não é só de tornar o jovem com um olhar mais sensível para as questões técnico-estéticas dos processos de confecção de um vídeo, né, de produção de um vídeo, mas também de dar elementos para que eles mesmos possam produzir esses vídeos, e também de que eles possam produzir esses vídeos com um olhar também mais crítico do ponto de vista desse envolver-se, né, desse voltar-se para a sociedade, perceber os processos de desigualdade, né, social, os processos de opressão, os processos de violência, sobretudo nas questões que a fábrica se foca, que são as questões das relações de gênero e de diversidade sexual. A ONG foi criada em 1998, mas só em 2002 começou a trabalhar com comunicação comunitária. De lá para cá, pelo menos 300 jovens se formaram na área de audiovisual. É importante que a gente dê uma base para esse jovem, passa aqui um ano, digamos assim, para que, caso realmente seja dele a questão do audiovisual, ele tenha instrumentos, ele tenha ferramentas, digamos assim, ele tem uma expertise, digamos assim, para poder efetivamente buscar alguma coisa na área. Embora seja importante, né, essa questão da profissionalização e de colocar o jovem no mercado de trabalho, a prioridade da gente é muito mais sociopolítica, né? Então, são essas questões, né, que para a gente, digamos assim, são mais fomentadoras do nosso trabalho e são mais gratificantes, né, do que simplesmente colocar o menino no mercado de trabalho como um produto. Rodrigo, 19 anos, escreve roteiros e também dirige os programas para a TV que a ONG produz. Ele é um daqueles 300 jovens e está a caminho de se tornar um cineasta. É dele o curta-metragem Minha Família Formo Eu. Eu comecei a desenvolver o roteiro do Minha Família Formo Eu. Dentro da sala de aula eu fazia o cursinho e aí eu observei que lá as coisas, o padrão da nossa sociedade, as coisas todas pré-definidas, né? Comecei a trabalhar o roteiro em cima desses padrões, dessas coisas que nos são colocadas, e aí resultou no produto final, que foi o curta chamado Minha Família Formo Eu. Outra que um dia quer ver um filme seu nas telonas é Cíntia. 21 anos, em 2008 entrou no curso de formação e em 2009 dirigiu o documentário Anas, Franciscas e Marias.
São 3 mulheres do movimento, ligadas a 3 segmentos dentro do movimento feminista, falando sobre as suas impressões, né, a respeito do movimento feminista, a respeito do que é ser feminista, né, falando sobre as bandeiras de lutas, as conquistas desse movimento, né. E aí, fazendo contraponto a isso, a gente tem também as falas de pessoas ligadas ao senso comum, né, as impressões de pessoas que estão passando pela praça, falando sobre o que elas acham que é ser feminista. À medida que eu ia fazer cada gravação que a gente fazia desse vídeo, eu ia aprendendo um pouco mais, porque eram falas novas, eram contatos novos que eu tinha a respeito do tema, né? Que eu não é diferente você ouvir falar um pouco sobre o tema, explicar e você ver realmente, né? Ouvir a fala da pessoa que está realmente dentro daquele movimento. Rodrigo e Cíntia são exemplos de que fora do eixo Rio-São Paulo, com bem menos recursos e muita vontade, é possível se fazer ver e ouvir.